a Operação Lava Jato não foi uma operação conduzida por anjos intocáveis que nunca erraram em absolutamente nada. Foi conduzida por seres humanos que têm erros e acertos. Eu acho que o saldo foi bom. Eu acho que o saldo lá, especialmente no passado, nós tivemos, lembrem todos, né, Renan, que nós tivemos apenas um dos ex-diretores da Petrobras, que é delator também, devolveu 100 milhões de dólares aqui para a Justiça Federal na ocasião. Então, houve assim um trabalho gigantesco, descomunal. Eu acho que ninguém no Brasil hoje, muito menos o Supremo Tribunal, nega que houve, sim, houve desvios de recursos vultosos da Petrobras num determinado período da nossa história. Eu acho que isso é um consenso, ninguém nega isso. O Sérgio Moro sempre foi um servidor público dedicadíssimo, manhã e tarde, nesse gabinete, nessa cadeira onde eu estou hoje. Foi meu amigo pessoal no passado. Como eu disse, eu fui uma das primeiras pessoas que adesivou o carro, eu apoio a Lava Jato. Só que eu acabei tirando aquele adesivo alguns anos mais tarde, porque eu percebi que havia, né, não de forma intencional, mas houve sim uma politização do tema. E onde entra a política, sai o direito. Entra a política pela porta, o direito sai pela janela, e eu optei por ser um crítico dos excessos, porque já tinha muita gente elogiando. Quando eu fiz essas críticas aos métodos da Operação Lava Jato, e havia uma crítica muito contundente na época, Renan, de que, ora, se a Constituição Federal prevê o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, uma pessoa não pode ser presa, ou um parente dessa pessoa não pode ser preso com a finalidade de extrair a força de coação psicológica ou mesmo física. Tivemos alguns presos na época que reclamaram que não lhes era garantido nem o banho de sol. Então, a conta, essas críticas todas que nós tivemos lá, hipoteticamente, por exemplo, em relação a Guantánamo, no período lá pós 11 de setembro, tivemos críticas também aqui no Brasil, dos constitucionalistas que diziam, olha, você não pode prender uma pessoa em prisão preventiva cautelar com a finalidade de extrair à força uma confissão, para daí no dia seguinte aquela pessoa ser liberada ou alguém da família ser liberado. Então, esse não é um método, um mecanismo válido, segundo a Constituição. Sempre fui um crítico, não estou dizendo que isso aconteceu, nem que foi intencional, mas sim havia assim, pessoas na época que diziam, assim, publicamente, que diziam na época, olha, não se pode fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Ora, o papel dos juízes é fazer uma boa omelete, não quebrando aquilo que é essencial, que é o núcleo essencial, não botando fora a gema, não quebrando as garantias constitucionais. É possível fazer um trabalho de punição a responsáveis e ainda assim não ser politizada a operação e também não extrair confissões à força e produzir resultados? Claro que sim. São dados financeiros. É um trabalho mais pesado, Renan? Sim. Ao invés de você percorrer 2 quilômetros numa delação premiada, numa confissão, segundo os críticos, forçada, você tem que fazer 20 quilômetros e pesquisar dados na Suíça, dados bancários, terceiros informantes, checar e falar. É um trabalho cansativo, mas é o trabalho que nós fazemos aqui. Veja bem, é o mesmo trabalho. Então, é mais fácil pegar e só prender e obter uma delação premiada, é um caminho mais curto. Produz resultado? Produz resultado. Mas isso, de alguma forma, não abroga, não passa com o trator por cima de todas as garantias constitucionais, a um custo histórico imenso, que naquele momento, digamos, foi ou Lula ou Temer que foi preso em via pública, mas amanhã pode ser ou Bolsonaro, ou um futuro presidente, ou ou o padeiro da esquina, ou a pessoa que está varrendo rua hoje, ou um juiz, ou um promotor. Veja bem, as garantias constitucionais pertencem a todos. No ano passado, um jornalista mesmo questionou, mas consta lá o seu nome. Veja bem, primeiro, não havia nenhuma ilegalidade em qualquer tipo de doação. Se tivesse ocorrido, eu seria o primeiro a chegar e abrir o jogo de forma transparente. Olha, houve, não há ilegalidade. Eu trabalhava como juiz em matéria previdenciária, numa turma recursal onde trabalhei 11 anos, tive esse privilégio de trabalhar 11 anos numa turma de recurso em Curitiba. Não teria problema e nem receio nenhum, jogo aberto. Mas verifiquei, a partir das informações dos jornalistas, extrato bancário, mandei cópia para o jornalista do extrato bancário e não identifiquei
a partir dos dados dele, nenhuma doação nesse sentido. Então, como é que eu vou emprestar veracidade a uma fake news, a uma informação que não corresponde? Quem criou a fake news, ou quem são as pessoas que têm interesse ou não em arquivar a Lava Jato, eu não sei. Então, uma doação que teria sido feita, segundo uma teoria conspiratória, entre aspas, ou por um hacker ou por alguém mal intencionado, em 24 de setembro de 2022, quando eu estava numa turma recursal há 10 anos, então é pouco provável. Agora, claro, quando a poeira baixar, sem dúvida, vou atrás e tenho o maior prazer em esclarecer essa suposta doação de R$ 13, até para não ficar com fama de pão duro. Agora, a questão de menção em lista. Quantas listas do Odebrecht tiveram? Tivemos centenas de listas de Odebrecht. Todo mundo falou o que quis, o que não quis. Aqueles que foram culpados, que receberam valores, colocaram os peixes menores ou maiores em listas. Enfim, tanta gente foi falada nessas listas do Odebrecht. O meu pai eu nunca soube dessa informação de que teria sido citado, mas não diz nem por o quê, não diz nem valor, não diz que teria recebido nada. O fato é que esse tipo de denúncia, que é um crime grave, esse tipo de calúnia, né? É um crime grave, é uma difamação grave, evidentemente que vai ter seu foro próprio no tempo e modo devidos, né? Mas não é o momento agora. Agora, aqueles que querem que a Lava Jato esteja morta ou que divulgam todos os dias que a Lava Jato morreu, que querem que tudo seja enterrado, que vivem um caso Banestado 2, que querem um juiz que fique aqui olhando para o teto e não cobre posições, não cobre o andamento dos processos. Todos esses que foram para a política ou não, eu tenho absoluta convicção que não vão ter sucesso. Essas polêmicas inúteis não vão fazer com que o meu trabalho seja impedido ou siga de forma independente, doa quem doer, atinja quem for para ser atingido, tanto de esquerda como de direita. Então, eu tenho autonomia e independência para julgar como eu quiser, tanto para condenar quanto para absolver. Não estou vinculado a um grupo de acusação. Eu não fui parte ou sou parte da Força-Tarefa Lava Jato. Eu tenho liberdade para absolver e para condenar, que é o que a população quer. Esse aqui é um aparelho de telefone que pertence à Justiça Federal. É Samsung. Não é da minha propriedade, a linha não é da minha propriedade. Então, por exemplo, se tiver algum diálogo via Telegram que seja ilegal, uma combinação de testemunhas, acusação ou combinação de prisões com o Ministério Público ou com a defesa, e tiver aqui, isso pertence à Justiça Federal, não é propriedade privada minha. Mas o que estava nos diálogos da Telegram, nesses aparelhos, foi deletado pelos procuradores. Era a única forma de dizer, olha, o hacker inventou esses diálogos. Era simples. No dia seguinte, chegava, entregava os aparelhos para a Polícia Federal com os diálogos do Telegram. Está aqui. Houve uma montagem, fake news. Isso não foi feito. Por que não foi feito? Fica um grande ponto de interrogação histórico. Agora, sim, a questão é essa. Eu me deixo desmoralizar? Não, eu tenho algum diálogo aqui com advogados, com Cristiano Zanin, com procuradores do Ministério Público Federal, dizendo, olha, arrole aquela testemunha, indique uma testemunha. Ah, não, essa prisão que você está pedindo hoje, que ainda não veio para o papel, eu já estou deferindo agora, basta esperar até amanhã. Não tem nada. Quem quiser está à disposição, está aqui. Não tem problema. Os hackers oficiais aqui do Brasil ou de fora do Brasil, dos Estados Unidos, não interessa de ontem, têm à disposição. Podem olhar se tiver algum diálogo, que publiquem, não há problema nenhum. Eu não faço combinação, o juiz da partida não fica combinando com o time adversário, né? Eu não fico combinando, olha, naquele momento você vai atrás da linha de impedimento, faz o gol que eu vou validar. Não, isso eu não faço. Olha, pela experiência que nós tivemos, eu sou contra, porque nós tivemos uma experiência muito concreta. Algumas poucas pessoas no Brasil foram presas por aquela decisão do Supremo que permitiu a chamada execução provisória da pena, que era algo contra o que se insurgia, por exemplo, na época, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal, que sempre insistiu numa tecla do direito que é melhor ter 10 culpados soltos do que ter um inocente preso
ou um inocente que vá ser executado por pena de morte que existe fora do Brasil. É um princípio de direito que é civilizatório. O caso do ex e atual presidente da República, né? Ele ficou quase 2 anos preso aqui em Curitiba. Aí uma decisão do Supremo, tomada alguns anos depois, diz que não, que o juízo aqui da nossa 13ª Vara não era o juízo competente, que, portanto, todas as acusações, todas as provas produzidas, ou pessoas ouvidas, tudo foi anulado e a pessoa, pela Constituição, é tida como protegida pela presunção de inocência. Então, em tese, pelo direito constitucional e pelo nosso direito, o ex-presidente, atual presidente Lula, foi considerado, então, livre de todas as acusações nessas questões relacionadas à prisão dele durante quase 2 anos aqui em Curitiba, e, portanto, assim, aí que eu pergunto, se permitiu a execução provisória, aquela pessoa foi presa e depois as decisões anuladas. Mas aí quem é que repara 2 anos de prisão? Quem é que repara? Não falo do Lula porque é um case de direito, eu não estou falando sobre o caso dele em particular. Mas quem é que repara o mal que foi ocasionado, que a pessoa foi tida pelo Supremo como inocente, a presunção de inocência? Né? Quem é que repara o fato de que essa pessoa que ficou presa era o candidato que tinha, na época, nas pesquisas eleitorais, algo como 40% das intenções de voto e que acabou sendo presa por uma decisão, bem ou mal, do próprio Supremo Tribunal Federal, que deu execução provisória, foi presa, entre aspas, nas vésperas da eleição, e aí se colocou um candidato em substituição na época, salvo engano, foi o Haddad na época. E ganhou o presidente Bolsonaro, ganhou as eleições. Então, assim, não tem uma máquina do tempo, não tem como fazer voltar. Se a pessoa foi condenada e começou a cumprir uma pena e aquilo foi declarado nulo depois, ou foi declarada inocência da pessoa, porque a presunção é de inocência, não tem como o Estado reparar isso. Não se repara 2 anos de prisão.